Já passava das 23 horas de uma terça-feira fria em São Paulo, quando Roberto Silva empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores vazios da Faculdade São Bento. Aos 34 anos, ele conhecia cada canto daquele prédio como a palma da mão, cada sala, cada escada, cada som que ecoava durante a madrugada. Mas naquela noite, algo estava diferente. Uma luz ainda acesa na biblioteca o fez parar. Dentro, uma jovem de cabelos castanhos estava debruçada sobre pilhas de livros, dormindo de exaustão. Roberto não sabia, mas aquela decisão de acordá-la mudaria suas vidas para sempre. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários de onde você está nos vendo, para sabermos até onde nossas histórias podem chegar. E coloque seu nome nos comentários para receber uma saudação especial no próximo vídeo. Essa história vai te mostrar como um simples gesto de bondade pode mudar vidas de forma que você nunca imaginaria. Roberto Silva ajustou o crachá de zelador no peito e suspirou. Mais uma noite de trabalho pela frente, mais algumas horas longe de casa, enquanto sua filha Isadora dormia sob os cuidados da vizinha, Dona Carmen. Aos 34 anos, ele havia se acostumado com essa rotina solitária desde que perdeu a esposa 3 anos atrás. O trabalho noturno na Faculdade São Bento pagava o suficiente para manter o pequeno apartamento na Zona Leste e dar uma vida digna à filha, mesmo que modesta. Enquanto passava o pano úmido no corredor do segundo andar, Roberto notou uma luz ainda acesa na biblioteca. Estranho, a faculdade fechava às 22 horas e já passava das 23h30. Talvez algum professor tivesse esquecido de apagar as luzes, pensou. Mas quando se aproximou da porta de vidro, viu que não estava sozinho. Uma jovem de aproximadamente 22 anos estava sentada em uma das mesas do fundo, a cabeça apoiada sobre os braços, dormindo profundamente. Seus cabelos castanhos caíam sobre pilhas de livros de administração e economia. Suas roupas estavam amarrotadas, uma blusa desbotada e uma calça jeans com um pequeno rasgado no joelho. Havia algo na cena que o tocou profundamente, uma vulnerabilidade que ele reconheceu em si mesmo. Roberto bateu levemente no vidro da porta. A jovem despertou sobressaltada, os olhos castanhos arregalados de pânico. Ela começou a juntar os livros apressadamente. "Calma", disse Roberto, entrando na biblioteca. "A biblioteca já fechou, mas não precisa se desesperar." "Desculpe, eu perdi a noção do tempo", gaguejou ela, tentando organizar seus pertences com mãos trêmulas. "Já vou embora." Roberto observou melhor. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e ela estava visivelmente magra. Uma sensação familiar de compaixão tomou conta de seu peito, a mesma que sentia quando via crianças de rua ou pessoas em dificuldade. "Você está bem? Parece que não come há dias." A pergunta quebrou a compostura que ela tentava manter. Seus ombros começaram a tremer e lágrimas silenciosas começaram a escorrer. "Eu estou bem", murmurou, mas sua voz traía tudo. "É só que eu não tenho onde dormir hoje. O albergue estava lotado." Roberto sentiu um nó na garganta. Havia algo naquela situação que o remetia a seus próprios momentos difíceis, especialmente logo após a morte da esposa, quando o mundo parecia ter desabado sobre ele e Isadora. Sem pensar 2 vezes, disse: "Vem para casa comigo." Ela levantou os olhos, surpresa. "O quê?" "Tenho um sofá e um pouco de comida. Nada demais, mas é um lugar quentinho para dormir", disse Roberto. Sem segundas intenções, apenas um lugar seguro. "Eu não posso aceitar isso", disse ela, balançando a cabeça. "Nem me conhece. E se eu for perigosa?" Roberto deu um sorriso cansado. "Você tem metade do meu tamanho e passa as noites lendo livros de economia. Acho que posso correr o risco." Ela o encarou por um longo momento. "Meu nome é Marina", disse ela finalmente, a voz ainda hesitante. "Roberto", respondeu ele. "E tenho uma filha de 7 anos em casa. Ela é bem curiosa, então não se surpreenda com 1000 perguntas amanhã." O primeiro sorriso genuíno da noite apareceu no rosto de Marina. 20 minutos depois, eles caminhavam pelas ruas em direção ao ponto de ônibus. O silêncio entre eles não era desconfortável.
Era o silêncio de duas pessoas que entendiam a luta sem precisar explicá-la. Há quanto tempo você está nessa situação? Perguntou Roberto. Marina enrolou a alça da mochila nos dedos. Alguns meses. Houve um desentendimento familiar. Escolhi a independência. Roberto assentiu, entendendo que algumas histórias não podiam ser contadas de uma vez. Independência sai caro. Mais caro do que eu imaginava, admitiu ela. Faculdade, livros, moradia, o dinheiro acaba rápido. O que você estuda? Administração, com foco em gestão empresarial. Eu queria provar que conseguia viver por conta própria. Parece que está conseguindo. Marina soltou uma risada amarga. Dormindo em biblioteca e aceitando caridade de estranhos, não é bem o sucesso que tinha em mente. Pedir ajuda não é fracasso, é sobrevivência, e não tem nada de vergonhoso nisso. O ônibus chegou quase vazio. Durante o trajeto até a Zona Leste, Roberto observou Marina discretamente. Havia algo em sua postura, na forma como falava, que sugeria uma educação refinada. Suas mãos, apesar de tudo, eram suaves demais para quem sempre trabalhou pesado. Mas ele afastou essas observações. Todos tinham suas histórias, seus segredos. O apartamento de Roberto ficava no 3º andar de um prédio simples na Vila Matilde. Era pequeno, quarto, sala, cozinha e banheiro, mas organizado. Desenhos de criança decoravam a geladeira. O quarto da Isadora, disse Roberto, apontando para uma porta fechada. Eu durmo no sofá-cama. Você pode ficar com o sofá hoje. Eu improviso no chão. De jeito nenhum, protestou Marina. Você já está fazendo muito mais do que deveria. Não vou expulsá-lo da sua própria cama. Marina, não vou deixar você dormir no chão na minha casa. Amanhã a gente resolve isso direito. Enquanto Roberto esquentava uma lata de sopa de legumes, dividindo entre 2 pratos, mesmo sabendo que mal daria para uma pessoa, Marina olhava em volta do pequeno apartamento com algo parecido com admiração. Cada canto mostrava evidências de um pai se esforçando. Lápis organizados, sapatos pequenos alinhados na entrada, uma estante improvisada com livros infantis. Há quanto tempo você está sozinho com ela? Perguntou Marina, segurando a tigela entre as mãos e agradecendo pelo calor. Roberto se sentou à mesa pequena da cozinha. 3 anos. Minha esposa morreu em um acidente de carro. Sinto muito, disse Marina com sinceridade. A Isadora era muito pequena na época. Às vezes acho que ela nem lembra direito da mãe. Ele mexeu a sopa, pensativo. É difícil, mas a gente vai levando. Ela é uma menina esperta, forte. Marina assentiu, tomando pequenos goles da sopa e tentando não demonstrar como estava faminta. E você trabalha à noite para ficar com ela durante o dia? Exato. De manhã eu a levo na escola. Busco no final da tarde, ajudo com a lição de casa. A dona Carmen, nossa vizinha, cuida dela nas noites que eu trabalho. É um arranjo que funciona, sabe? Deve ser cansativo, observou Marina. Roberto deu de ombros. A gente faz o que tem que fazer pelos filhos. Enquanto conversavam, Marina se perguntava quando foi a última vez que alguém havia demonstrado tamanha gentileza sem esperar nada em troca. Em sua vida anterior, a vida que ela havia deixado para trás 8 meses atrás, cada gesto tinha segundas intenções, cada favor vinha com um preço. Roberto, disse ela suavemente, por que você está fazendo isso? Me ajudando, digo. Você nem me conhece. Ele ficou em silêncio por um momento. Quando a Fernanda morreu, muita gente me ajudou. A dona Carmen, alguns colegas de trabalho. Aprendi que às vezes a gente só precisa de uma chance, de alguém que acredite na gente. Marina sentiu os olhos marejarem. E você acredita em mim? Acredito que você está tentando construir alguma coisa. Naquela noite, Marina se acomodou no sofá e fitou o teto, tentando lembrar quando foi a última vez que se sentira segura. Na mansão onde cresceu em Alphaville, cercada de luxo, ela nunca havia experimentado essa sensação de calor humano genuíno. Ela pensou em seu pai, Augusto Cavalcanti, e no ultimato de 8 meses atrás, casar-se com Rodrigo Sampaio para solidificar a fusão empresarial ou ser deserdada. Marina havia escolhido a liberdade,
Mas nas noites frias, dormindo em bibliotecas e albergues, às vezes se perguntava se havia feito a escolha certa. Do outro lado da parede, ela podia ouvir Roberto se movimentando discretamente, arrumando um local para dormir no chão da sala. Ele havia dado sua cama, sua comida, sua segurança e pedido apenas a chance de ajudar. Pela primeira vez em meses, Marina adormeceu sem medo do dia seguinte. A manhã chegou com o som de pequenos pés correndo e sussurros na cozinha. Papai, quem é a moça no nosso sofá? O nome dela é Marina, princesa. Ela precisava de um lugar para dormir. Marina sorriu antes de abrir os olhos. Quando se sentou, viu uma menina pequena de cachos escuros espiando pela entrada da sala. Oi, disse Isadora timidamente. Eu sou a Isadora. Você vai tomar café com a gente? Se seu pai não se importar, respondeu Marina, olhando para Roberto, que estava na cozinha preparando algo que cheirava a pão torrado e café. Seria um prazer, disse Roberto da cozinha. Os três se espremeram ao redor da mesa pequena, compartilhando pão com margarina e café com leite. Isadora tagarelava sobre escola, sobre o desenho que fazia de um castelo, onde princesas podiam ser qualquer coisa. O que você quer ser quando crescer, Isadora? Uma veterinária que também é professora e também é princesa, respondeu com seriedade. Papai disse que posso ser qualquer coisa se eu me esforçar. Marina olhou para Roberto, que observava sua filha com um amor tão puro que fez seu peito doer. Quando foi a última vez que alguém havia olhado para ela desse jeito? Quando foi a última vez que se sentiu parte do mundo de alguém? E você, Marina? O que você quer ser? Perguntou Isadora. A pergunta a pegou desprevenida. Por tanto tempo ela havia sido definida como filha de Augusto Cavalcanti, herdeira do Império Cavalcanti, futura esposa de Rodrigo Sampaio. Nunca ninguém havia perguntado o que ela queria ser. Ainda estou descobrindo, respondeu honestamente. Depois do café, enquanto Roberto se preparava para levar Isadora à escola, Marina começou a arrumar suas coisas. Para onde você vai? Perguntou Isadora, preocupada. Voltar para a biblioteca, respondeu Marina. Mas você não tem onde dormir, disse a menina com honestidade devastadora. Roberto parou de amarrar os tênis. Você pode ficar mais uma noite se quiser, até se organizar. Marina sentiu lágrimas ameaçando novamente. Eu não posso continuar impondo. Você não está impondo. Você está apenas aqui e tudo bem. Uma noite se tornou 3. 3 se tornaram uma semana. Marina conseguiu um emprego de monitoria na faculdade, ajudando calouros com matemática financeira. Não era muito, mas era alguma coisa. Ela insistiu em contribuir com o que podia. O que mais a surpreendia era como facilmente se encaixou na rotina deles. Ajudava Isadora com deveres, lia histórias na hora de dormir, organizava a agenda caótica de Roberto enquanto ele estudava para um curso técnico de manutenção predial à distância. Marina, disse Isadora uma noite, montando um quebra-cabeça, você vai ficar com a gente para sempre? Marina olhou para a cozinha, onde Roberto lavava louça. Não sei, querida, você gostaria? Sim, disse sem hesitar. Você faz o papai sorrir mais. Naquela noite, depois que Isadora dormiu, Roberto e Marina se sentaram no sofá, dividindo uma xícara de chá que precisava durar para os dois. Ela me perguntou se eu vou ficar para sempre. Roberto ficou quieto por um momento. E o que você respondeu? Que não sabia. Marina se virou para encará-lo, estudando seu perfil na luz fraca da sala. O que você responderia? Eu diria que espero que sim, mas só se for o que você quer também. Marina sentiu a respiração falhar. Em 8 meses de luta, de tentar provar sua independência, de brigar para construir uma vida nos próprios termos, ela não esperava encontrar isso. Um homem que valorizava sua presença não pelo que ela poderia dar a ele, mas simplesmente por quem ela era. Eu nunca me senti tão em casa em lugar nenhum, disse ela com honestidade. Roberto estendeu a mão entrelaçando os dedos com os dela. Então fique. Mas a felicidade deles estava sendo observada. Do lado de fora do prédio, um sedã preto com vidros escuros havia tomado posição há 2 dias,
e os ocupantes finalmente haviam confirmado suas suspeitas. Marina Cavalcante havia sido encontrada e Augusto Cavalcante estava preparando seu próximo movimento. 2 semanas se passaram desde que Marina havia se mudado para o apartamento de Roberto, e uma rotina confortável havia se estabelecido entre eles. Marina acordava cedo para preparar o café da manhã. Roberto levava Isadora para a escola antes de dormir algumas horas. E à tarde todos se reuniam para os deveres de casa e jantares simples, mas compartilhados com amor. Marina havia se tornado mais do que uma hóspede. Ela era parte da família. Ajudava Isadora com matemática, organizava os papéis de Roberto para o curso técnico que ele fazia à distância. E aos poucos trouxe uma eficiência doméstica que impressionava o pai solteiro. Marina, disse Roberto uma tarde, observando-a revisar as contas de luz e água, com a precisão de uma contadora experiente. Onde você aprendeu a fazer isso tudo? Ela hesitou por um momento, a caneta parando no meio de um cálculo. Meu pai. Ele sempre dizia que uma pessoa precisa entender de números para não ser enganada na vida. Seu pai devia ser um homem inteligente. Era. Corrigiu-se rapidamente. Ele ainda é, eu acho. Apenas tivemos visões diferentes sobre o que significa ter uma vida própria. Roberto começou a notar pequenos detalhes estranhos. Marina nunca recebia ligações, nunca checava redes sociais e sempre ficava tensa quando via carros escuros estacionados na rua. Uma noite, ele acordou com ruídos vindos da sala e encontrou Marina na janela, espiando pelas cortinas com expressão preocupada. Tudo bem? Perguntou ele, se aproximando. Aquele carro, ela apontou discretamente para um sedã cinza do outro lado da rua. Está aí há 3 dias. Roberto olhou. O carro estava mesmo lá. Vidros escuros, ninguém entrando ou saindo. Pode ser alguém visitando algum vizinho. Pode ser, concordou Marina, mas sua voz carregava tensão. Naquela mesma noite, Marina teve um pesadelo. Roberto acordou com seus gritos abafados e a encontrou tremendo, suando frio. Ei, você está segura? Disse ele, se ajoelhando ao lado do sofá. Foi só um sonho. Desculpa, eu... Ela respirava com dificuldade. Às vezes eu sonho que eles me encontram. Quem, Marina? Ela o olhou nos olhos e Roberto viu medo genuíno ali. Pessoas do meu passado. Pessoas que querem me levar de volta para uma vida que eu não quero mais. Roberto segurou a mão dela, que estava gelada. Enquanto você estiver aqui, ninguém vai te obrigar a fazer nada que não queira. Como você pode ter certeza? Porque eu não vou deixar. No dia seguinte, enquanto Marina estava na faculdade dando monitoria, Roberto decidiu investigar. Ele desceu até a rua e caminhou casualmente próximo ao sedã cinza. Os vidros eram tão escuros que era impossível ver o interior, mas havia algo profissional demais no veículo. Muito limpo, muito novo, muito fora do padrão do bairro operário onde moravam. Posso ajudar? Roberto se virou e viu um homem alto de terno escuro se aproximando. Havia outros 2 homens similares saindo de um segundo carro que Roberto não havia notado antes. Só estava admirando o carro, disse Roberto, tentando manter a voz casual. Bonito modelo. O homem sorriu, mas não havia calor na expressão. Roberto Silva, não é? Zelador da Faculdade São Bento, pai da pequena Isadora. Um frio percorreu a espinha de Roberto. Como você sabe meu nome? Nós sabemos muitas coisas, Sr. Silva. Sabemos onde você trabalha, onde sua filha estuda, quanto você ganha por mês. O homem se aproximou mais. E sabemos sobre sua inquilina. Não sei do que você está falando. Marina Santos. Ou pelo menos é assim que ela está se chamando agora. O homem tirou uma foto do bolso. Era Marina, mas numa foto claramente profissional, vestindo roupas caras, em algum evento social. Seu nome verdadeiro é Marina Cavalcante e o pai dela está muito preocupado. Roberto sentiu o mundo girar. Cavalcante. Ele conhecia esse sobrenome. Qualquer brasileiro conhecia. Augusto Cavalcante, um dos homens mais ricos do país, dono de um império no agronegócio. Isso é mentira,
disse Roberto, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Sr. Silva, o senhor. Cavalcante é um homem razoável. Ele entende que sua filha pode ter confundido a cabeça de pessoas bem-intencionadas. Ele não quer criar problemas para você. Que tipo de problemas? O tipo que pode afetar seu emprego, a escola de sua filha, sua vida neste bairro. O homem entregou um cartão de visita. Ele gostaria de conversar com o senhor. Hoje à noite, 20 horas, no restaurante Fasano. Apenas uma conversa civilizada entre homens responsáveis. Roberto olhou para o cartão. Papel caro, letras douradas. E se eu não for? Então amanhã talvez descubra que alguns problemas burocráticos apareceram em sua vida. Nada ilegal, é claro. Apenas inconveniente. Aquela tarde, Roberto não conseguiu se concentrar em nada. Ele tentou pesquisar sobre Augusto Cavalcante na internet da faculdade e encontrou dezenas de artigos. Magnata do agronegócio, patrimônio estimado em bilhões, influência política considerável. E nas poucas fotos sociais que havia, Roberto reconheceu Marina ao lado do pai em eventos de gala. Quando Marina chegou em casa naquela tarde, Roberto a observou com outros olhos. Agora que sabia a verdade, conseguia ver os detalhes que havia ignorado antes. A postura ereta, mesmo quando cansada. A forma como segurava os utensílios durante as refeições. O vocabulário refinado que às vezes escapava. Tudo bem? Perguntou Marina, notando que ele estava quieto durante o jantar. Você parece preocupado. Só cansaço, mentiu Roberto, evitando seus olhos. Às 19h30 ele inventou uma desculpa sobre precisar resolver algo no trabalho e saiu de casa. O restaurante Fasano no centro da cidade era um mundo completamente diferente do que Roberto conhecia. Mesas de mármore, cristais importados, garçons de smoking. Ele se sentiu completamente deslocado em sua melhor camisa e calça jeans limpa. Augusto Cavalcante estava esperando em uma mesa reservada no fundo do salão. Aos 60 anos, ele irradiava autoridade e poder. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente arrumados. O terno provavelmente custava mais do que Roberto ganhava em 6 meses. Sr. Silva, disse Augusto, se levantando para cumprimentá-lo. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Roberto se sentou sentindo-se como um peixe fora d'água. Senhor Cavalcante. Primeiro, quero que saiba que não tenho nada pessoal contra o senhor. Pelo contrário, pelo que soube, o senhor é um homem trabalhador, honesto, que está criando sua filha da melhor forma possível. Augusto gesticulou para o garçom trazer vinho, mas Roberto recusou. Meu problema é com a situação toda. Que situação? Marina fugiu de casa há 8 meses porque se recusou a aceitar um casamento arranjado que consolidaria uma importante fusão empresarial. Na época, pensei que fosse birra de juventude. Augusto suspirou. Não imaginei que ela chegaria ao ponto de viver como ela está vivendo. Roberto sentiu raiva crescendo em seu peito. Ela está vivendo como uma pessoa normal, trabalhando, estudando, contribuindo para a sociedade. Senhor Silva, ela está dormindo no sofá de um apartamento de um quarto na Zona Leste, dividindo latas de sardinha no jantar e usando roupas de segunda mão. Isso não é vida para a filha de Augusto Cavalcante. É a vida que ela escolheu. Ela é uma jovem de 22 anos que estava mimada e tomou uma decisão emocional. Agora está pagando um preço muito alto por essa teimosia. Augusto se inclinou para a frente. Sei que o senhor se importa com ela. Por isso mesmo deveria entender que está sendo egoísta ao permitir que ela continue nessa situação. Egoísta? O senhor realmente acredita que pode dar a ela o que ela merece? Educação de qualidade, segurança, oportunidades? Ou está aproveitando-se da vulnerabilidade dela? Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu nunca me aproveitei da Marina. Não? Então me explique como uma jovem que sempre viveu cercada de luxo decide morar com um zelador que mal consegue pagar as próprias contas. Augusto tomou um gole de vinho. Senhor. Silva, Marina tem um fundo fiduciário que pode garantir o futuro de sua filha. E o senhor está negando isso a ela por quê? Orgulho? Porque ela é feliz conosco, disse Roberto.
mas sua voz saiu menos convincente do que esperava. Feliz? Augusto riu amargamente. Ela está sobrevivendo, Sr. Silva, e no fundo o senhor sabe disso. Roberto ficou em silêncio, as palavras de Augusto ecoando em sua mente. Era verdade que Marina havia perdido peso desde que chegou. Era verdade que ela às vezes olhava com nostalgia para coisas simples que eles não podiam comprar. O que o senhor quer de mim? Perguntou Roberto finalmente. Que seja honesto com ela sobre quem o senhor é e quem ela é. Que pare de alimentar essa fantasia. Augusto tirou um envelope do bolso. Este é um cheque de 100.000, suficiente para o senhor quitar suas dívidas, reformar seu apartamento, dar uma vida melhor para sua filha. Roberto olhou para o envelope, mas não o tocou. Em troca de quê? De convencê-la a voltar para casa, ou pelo menos de parar de incentivá-la a continuar essa rebeldia. E se eu recusar? A expressão de Augusto endureceu. Então descobrirá que a vida pode ficar muito mais difícil para um homem em sua posição. Posso fazer uma ligação e amanhã o senhor estará desempregado. Posso garantir que nenhuma empresa séria em São Paulo o contrate. Roberto empurrou o envelope de volta. Não vou aceitar seu dinheiro e não vou trair a confiança da Marina. Então o senhor escolheu o caminho difícil, disse Augusto, guardando o envelope. Espero que não se arrependa. Roberto se levantou para sair, mas Augusto ainda tinha uma carta na manga. Sr. Silva, uma última coisa. O senhor já contou para Marina como sua esposa morreu? Roberto congelou. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Fernanda Silva, 29 anos, morreu em um acidente na Marginal Pinheiros. O motorista que causou o acidente estava embriagado, dirigindo uma BMW, e era filho de um empresário influente. Augusto sorriu friamente. Ele recebeu uma pena leve e hoje está dirigindo novamente. Rico demais para enfrentar consequências reais. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Como você sabe disso? Porque eu sei tudo sobre as pessoas que se aproximam da minha filha. A questão é, Marina sabe que o senhor tem todos os motivos do mundo para odiar pessoas como eu? Roberto saiu do restaurante sem dizer mais nada, mas as palavras de Augusto ficaram ecoando em sua cabeça. Quando chegou ao apartamento, Marina estava ajudando Isadora com um projeto escolar. Elas riram de algo, e o som fez o coração de Roberto se apertar. Como foi no trabalho? Perguntou ela, notando sua expressão sombria. Tudo bem, mentiu ele mais uma vez. Roberto, disse Marina se sentando ao lado dele no sofá após colocar Isadora na cama. O que está acontecendo? Você está diferente desde hoje de tarde. Ele a olhou. Realmente a olhou. E viu não apenas a jovem vulnerável que havia encontrado na biblioteca, mas também a mulher educada, refinada, que carregava em sua postura anos de privilégio. Marina, disse ele devagar, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo. Ela assentiu, mas ele podia ver tensão crescendo em seus olhos. Quem é você realmente? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina desviou o olhar, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu sou Marina, disse ela finalmente. Sou a pessoa que você conheceu na biblioteca. Marina Cavalcante, interrompeu Roberto suavemente. Ela fechou os olhos como se tivesse levado um tiro. Quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas. Como você descobriu? Seu pai mandou pessoas me procurarem hoje. Ele quer que você volte para casa. Marina se levantou abruptamente, caminhando até a janela. E o que você disse para ele? Que não ia trair sua confiança. Roberto se levantou também. Mas Marina, por que não me contou a verdade? Porque sabia que isso mudaria tudo, ela sussurrou. Porque pela primeira vez na vida, alguém me valorizava por quem eu sou, não pelo dinheiro da minha família. Roberto a puxou para um abraço, sentindo-a tremer contra seu peito. Marina, eu me importo com você, a pessoa que você é aqui, comigo e com a Isadora. Importa sim, ela soluçou, porque agora ele vai tentar destruir você para me forçar a voltar. Então vamos enfrentar isso juntos. Mas enquanto a consolava, uma parte de Roberto não conseguia parar de pensar nas palavras de Augusto. Era justo manter Marina em uma vida de privações. Era amor ou egoísmo o que sentia.
Do lado de fora, o sedã cinza havia voltado e, desta vez, Roberto sabia que não sairia de lá tão cedo. Os dias seguintes à revelação foram tensos. Marina havia contado toda a verdade a Roberto, sobre sua vida em Alphaville, sobre o casamento arranjado com Rodrigo Sampaio, sobre sua fuga da mansão. Roberto, por sua vez, revelou os detalhes do encontro com Augusto e as ameaças que havia recebido. Ele não vai desistir, disse Marina, observando pela janela o sedã cinza que agora não se incomodava mais em se esconder. Meu pai é um homem que sempre conseguiu tudo o que quis. Mas Augusto Cavalcante estava apenas começando sua campanha de pressão. Na segunda-feira seguinte, Roberto recebeu uma ligação de seu supervisor na faculdade. Roberto, preciso falar com você, disse Carlos, o coordenador de limpeza, com um tom que Roberto nunca havia ouvido antes. Vieram algumas reclamações sobre seu trabalho. O RH quer rever sua situação trabalhista. Roberto sentiu o estômago afundar. Que tipo de irregularidades? Não sei os detalhes. Você tem que comparecer ao RH amanhã às 9 horas. E, Roberto, talvez seja melhor você já ir pensando em alternativas. Quando Marina chegou em casa naquela tarde, encontrou Roberto sentado à mesa da cozinha, com papéis espalhados à sua frente e uma expressão de preocupação profunda no rosto. O que aconteceu? Perguntou ela. Roberto contou sobre a ligação. Marina fechou os punhos, a raiva queimando em seus olhos. É ele, disse ela. É meu pai. Ele está cumprindo as ameaças. Naquela noite, depois que Isadora foi dormir, Marina fez uma ligação. Era a primeira vez em 8 meses que discava o número do celular do pai. Marina, finalmente você liga, disse Augusto, sua voz carregando alívio e tensão. Pare com isso, disse ela, firme, mas controlada. Pare de pressionar Roberto. Ele não tem nada a ver com nossa briga. Nossa briga? Marina, não temos briga nenhuma. Temos um mal-entendido que já durou tempo demais. A voz de Augusto suavizou. Filha, você faz falta aqui em casa. Não use a memória da mamãe para me manipular, disse ela, sua voz tremendo. Marina, você tem 22 anos e está brincando de casinha com um homem que mal consegue sustentar a própria filha. Isso não é amor, é uma fantasia. É a minha vida. Então me diga, você é realmente feliz dormindo em um sofá comendo sopa de lata? Ou você está se punindo para provar um ponto? Augusto fez uma pausa. Você sabia que Roberto está com 3 meses de atraso no aluguel? Que ele está tomando empréstimo para comprar comida? Marina se virou para olhar Roberto, que estava ajudando Isadora com o dever de casa. Ele não havia contado nada disso para ela. Ele não me disse porque ele tem orgulho. Marina, se você realmente ama esse homem e essa criança, não vai deixar que eles paguem o preço da sua rebeldia. Depois de desligar, Marina ficou parada no corredor por longos minutos. Quando voltou para a sala, confrontou Roberto sobre o que havia descoberto. Por que você não me contou sobre as dívidas, sobre os problemas financeiros? Roberto suspirou. Porque não queria que você se sentisse culpada. Mas eu sou um peso, não sou? Uma boca a mais para alimentar. Marina, não. Roberto, seja honesto comigo. Sua vida era mais fácil antes de eu chegar? A hesitação de Roberto em responder foi resposta suficiente. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Às 3 horas da manhã, tomou uma decisão. Marina escreveu uma carta longa para Roberto, explicando seus sentimentos e sua decisão. Deixou a carta sobre a mesa da cozinha, junto com o pouco dinheiro que havia economizado. Depois, pegou sua mochila e saiu silenciosamente do apartamento. Roberto acordou às 7 horas com Isadora balançando seu ombro. Papai, cadê a Marina? Ele olhou para o sofá vazio e sentiu o coração disparar. Encontrou a carta na cozinha. Roberto, nestes 2 meses vivendo com vocês, fui mais feliz do que em qualquer outro período da minha vida. Vocês me deram amor incondicional e a sensação de pertencer a uma família de verdade. Mas não posso permitir que vocês paguem o preço das minhas escolhas. Não posso ficar aqui sabendo que minha presença está tornando suas vidas mais difíceis. Não vou voltar para casa. Vou encontrar uma forma de viver minha própria vida
sem prejudicar as pessoas que amo. Com amor, Marina. Roberto amassou a carta, a raiva e o desespero tomando conta dele. Deixou Isadora com Dona Carmen e saiu procurando por Marina pela cidade. Tentou a biblioteca, os albergues, todos os lugares onde ela poderia estar. Nada. No final da tarde, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Roberto Silva, aqui é Augusto Cavalcante. Marina está comigo. Ela veio por conta própria. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Eu quero falar com ela. Ela não quer falar com ninguém agora. Está muito abalada. A voz de Augusto soava diferente, menos autoritária. Senhor Silva, posso ir aí? Acho que precisamos conversar. 1 hora depois, Augusto Cavalcante estava sentado na pequena sala de Roberto, parecendo completamente fora de lugar. Mas havia algo diferente em sua postura, uma vulnerabilidade que Roberto não havia percebido antes. Onde ela está? Perguntou Roberto. Em casa, no quarto dela, trancada desde que chegou. Augusto olhou ao redor do apartamento, seus olhos parando nos desenhos de Isadora na geladeira. Senhor Silva, eu cometi um erro. Roberto o encarou desconfiado. Que tipo de erro? Eu passei os últimos 8 meses tentando forçar Marina a voltar para uma vida que ela não quer. Usei pressão, chantagem, ameaças. Augusto suspirou. Hoje, quando ela apareceu na minha porta chorando, eu finalmente entendi que talvez ela soubesse o que era melhor para si mesma. E ela me falou sobre vocês, sobre como se sentia aqui, sobre o amor que encontrou nesta casa. Augusto olhou para Roberto. Ela também me falou sobre você, sobre sua honestidade, sua bondade. Aonde você quer chegar com isso? Quero chegar ao ponto onde todos nós paramos de ser orgulhosos e começamos a pensar no que realmente importa. Augusto tirou um envelope do bolso. Esta não é uma tentativa de comprar você, Sr. Silva. É um pedido de ajuda. Que tipo de ajuda? Marina está sofrendo. Ela ama vocês, mas se sente culpada por ter complicado suas vidas. Ela não quer voltar para sua vida anterior, mas também não quer ser um fardo. Augusto se inclinou para a frente. Senhor Silva, eu gostaria de propor uma solução onde todos saem ganhando. Que tipo de solução? Deixe-me ajudar financeiramente, não como controle, mas como um pai que quer ver sua filha feliz. Augusto gesticulou para o apartamento. Vocês poderiam ter um lugar melhor. Isadora poderia ter a educação que merece. Marina poderia ter o que quer. Liberdade de escolher, sem privação para vocês. Roberto balançou a cabeça. Não posso aceitar isso. Por quê? Por orgulho? Porque se eu aceitar sua ajuda, Marina nunca vai saber se eu realmente a amo ou se estou interessado na vida confortável que ela pode me proporcionar. Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Sabe, Sr. Silva, durante estes meses eu investiguei tudo sobre você e descobri algo que não esperava. O quê? Que minha filha encontrou exatamente o tipo de homem que eu gostaria que ela encontrasse. Alguém que a valoriza por quem ela é. Augusto se levantou e caminhou até a janela. Minha esposa sempre dizia que o amor verdadeiro é sobre estar disposto a construir algo juntos. Marina encontrou isso com vocês. Então por que está tentando separá-la de nós? Porque sou um idiota orgulhoso que demorou 8 meses para perceber que às vezes um pai precisa aceitar que errou. Augusto se virou para encarar Roberto. Sr. Silva, eu não estou oferecendo dinheiro para você se afastar da minha filha. Estou oferecendo recursos para que vocês possam ficar juntos sem sofrimento. Roberto olhou para o envelope, depois para o homem que havia passado semanas tentando destruir sua vida e agora estava ali, vulnerável. E Marina? O que ela acha dessa proposta? Ela não sabe. Ela está convencida de que precisa escolher entre ser feliz e permitir que vocês sejam felizes também. Augusto caminhou de volta. Mas talvez você possa convencê-la de que não precisa ser assim. Se eu aceitar sua ajuda, disse Roberto finalmente, tem que ser com condições. Que condições? Primeira, Marina precisa concordar. Segunda, não quero ser sustentado. Quero trabalho, oportunidades. Quero sustentar minha família com dignidade. Posso arranjar isso.
E terceira, nada de controlar nossas vidas. Marina toma suas próprias decisões sobre tudo. Você pode ser o pai dela, mas não o dono dela. Augusto sorriu pela primeira vez. Senhor. Silva, acho que finalmente entendo por que minha filha se apaixonou por você. Naquela noite, Roberto ligou para Marina. Roberto? Marina, precisamos conversar. Todos nós. Roberto, eu não posso voltar. Não posso continuar complicando a vida de vocês. E se eu disser que encontramos uma forma de ficarmos juntos sem que ninguém precise sacrificar nada? Houve silêncio do outro lado. Como? Venha para casa amanhã. Seu pai estará aqui também. E vamos resolver isso de uma vez por todas, como uma família. Pela primeira vez desde que saíra do apartamento, Marina sorriu. Está bem, disse ela suavemente. Eu vou. Na manhã seguinte, Marina estava parada em frente ao prédio onde havia sido mais feliz do que em qualquer outro lugar de sua vida. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto subia as escadas familiares. Quando chegou ao terceiro andar, a porta se abriu antes mesmo que ela pudesse bater. Marina! Isadora correu para seus braços e Marina sentiu seu coração se despedaçar e se recompor ao mesmo tempo. Oi, princesa, disse ela, abraçando a menina com força. Senti sua falta. Roberto estava parado na porta, observando o reencontro com um sorriso cansado, mas genuíno. Bem-vinda de volta. No apartamento, Marina notou imediatamente que havia uma terceira pessoa presente. Augusto Cavalcante estava sentado no sofá da sala, parecendo ainda mais deslocado na luz do dia do que havia parecido na véspera. Mas havia algo diferente em sua expressão. Uma vulnerabilidade que Marina raramente havia visto. Pai, disse ela, sua voz neutra. Marina, respondeu Augusto se levantando. Obrigado por vir. Isadora olhou entre os adultos, percebendo a tensão no ar. Marina, este é o seu papai? Sim, querida, disse Marina, se abaixando para ficar na altura da menina. E vocês já se conheceram? Ele trouxe chocolates, disse Isadora com a honestidade das crianças, e disse que você é uma princesa de verdade. Marina olhou para seu pai com surpresa. Augusto deu de ombros, ligeiramente constrangido. Bem, disse Roberto quebrando o silêncio, acho que temos muito para conversar. Isadora, que tal você ir brincar no seu quarto por alguns minutos? Mas eu quero ficar com a Marina, protestou a menina. Eu não vou a lugar nenhum, prometeu Marina. Só vamos ter uma conversa de adultos, e depois fazemos alguma coisa juntas. Pode ser? Isadora concordou relutantemente e foi para o quarto, deixando os três adultos sozinhos na sala. O silêncio se estendeu por alguns momentos antes de Augusto falar. Marina, eu te devo um pedido de desculpas. Na verdade, devo muitos pedidos de desculpas. Ele respirou fundo. Passei os últimos 8 meses tentando forçar você a voltar para uma vida que claramente não é o que você quer. Usei ameaças, chantagem, pressão. Agi como um tirano, não como um pai. Marina cruzou os braços, sua expressão cautelosa. E o que mudou? Você mudou. Ontem, quando você apareceu em casa chorando, quando me contou sobre Roberto e Isadora, sobre como se sentia aqui. Augusto fez uma pausa. Eu percebi que você havia encontrado algo que eu nunca soube como te dar. O quê? Liberdade para ser quem você realmente é. Amor sem condições. Uma família que te escolheu, não por obrigação, mas por querer sua presença. Roberto observou a interação entre pai e filha, vendo Marina lutar entre a desconfiança e o desejo de acreditar nas palavras do pai. Marina, disse Roberto suavemente, seu pai me fez uma proposta ontem, mas eu disse que só consideraria se você concordasse. Marina se virou para ele. Que tipo de proposta? Ele quer nos ajudar financeiramente. Não para te controlar ou nos separar, mas para que possamos ficar juntos sem que ninguém precise sofrer por isso. Como assim? Augusto se inclinou para a frente. Marina, eu quero te fazer uma oferta, não como uma tentativa de comprar seu perdão ou sua obediência, mas como um pai que finalmente entendeu que seu papel é apoiar os sonhos da filha,
não ditar o que ela deve sonhar. Ele tirou alguns papéis de uma pasta que havia trazido. Primeiro, um apartamento maior neste mesmo bairro, perto da escola da Isadora, em seu nome e no nome do Roberto. Vocês seriam os proprietários, sem dívidas, sem prestações. Marina olhou os papéis, depois para Roberto. E em troca? Nada, disse Augusto simplesmente. Absolutamente nada. Você continua tomando suas próprias decisões sobre sua vida, sua carreira, seu futuro. E segundo, uma posição para Roberto na administração de uma das minhas empresas. Não um emprego de favor, mas uma oportunidade real de crescimento profissional. Ele começaria como coordenador de facilities, com um salário digno e chances reais de promoção baseada em mérito. Roberto franziu a testa. Por que você faria isso? Porque nos últimos 2 dias eu fiz uma investigação diferente sobre você, Sr. Silva. Desta vez, não procurando por fraquezas ou formas de pressioná-lo, mas tentando entender que tipo de homem minha filha escolheu. Augusto sorriu ligeiramente. Conversei com seus colegas de trabalho, com sua vizinha Dona Carmen, com professores da escola da Isadora. Todos disseram a mesma coisa, que você é um homem íntegro, trabalhador, que faria qualquer coisa por sua família. Marina sentia lágrimas formando em seus olhos. Pai, eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar ser feliz sem culpa, disse Augusto. Diga que vai me dar uma chance de ser o pai que deveria ter sido desde o início. E o casamento com Rodrigo Sampaio? A fusão das empresas? Augusto balançou a cabeça. Encontrei outras formas de fazer a fusão funcionar. Negócios são negócios, Marina. Família é família. Demorei muito para entender a diferença. Marina olhou para Roberto, que pegou sua mão. A decisão é sua, disse ele. Qualquer decisão que você tomar, nós vamos enfrentar juntos. E se eu disser sim para a ajuda dele, você não vai achar que eu estou escolhendo a vida fácil. Roberto segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, você dormiu em bibliotecas, trabalhou por salários mínimos, comeu sopa de lata sem reclamar, tudo para provar que podia viver por conta própria. Ninguém pode questionar sua independência ou sua força. Aceitar ajuda agora não te torna fraca, te torna inteligente. Marina se virou para o pai. E você promete que não vai tentar controlar nossa vida, que vai respeitar nossas escolhas? Prometo, disse Augusto solenemente. Aliás, tenho algo mais para vocês. Ele tirou outro documento da pasta. Papéis de adoção para Isadora, se vocês quiserem. Para que Marina seja legalmente a mãe dela também. Marina cobriu a boca com as mãos, lágrimas finalmente escorrendo livremente. Pai, eu só quero que você seja feliz, filha. E se ser feliz significa ser parte desta família, então eu quero ser parte dela também. Se vocês me deixarem. Nesse momento, Isadora apareceu na entrada da sala. Posso voltar agora? Escutei a Marina chorando. Podem, disse Roberto abrindo os braços. Venha cá, princesa. Isadora correu para eles, e Marina a puxou para um abraço apertado. Marina, você está triste? Perguntou a menina preocupada. Não, querida, estou feliz. Muito, muito feliz. Então por que está chorando? Às vezes a gente chora quando está muito feliz também. Isadora pensou sobre isso por um momento. Depois se virou para Augusto. Senhor Augusto, o senhor quer fazer parte da nossa família também? A pergunta pegou Augusto desprevenido. Ele olhou para a menina, depois para Marina e Roberto. Eu gostaria muito se vocês me aceitarem. Está bem, disse Isadora com a simplicidade das crianças. Mas o senhor precisa aprender a fazer sanduíche de queijo. A Marina faz os melhores sanduíches de queijo do mundo. Todos riram, a tensão finalmente se dissipando completamente. 3 meses depois, eles estavam se mudando para o novo apartamento. Um lugar espaçoso com 3 quartos, uma sala grande e até mesmo uma pequena varanda onde Isadora podia brincar. Marina havia voltado à faculdade, agora sem a preocupação de onde dormir ou o que comer. Roberto estava prosperando em seu novo trabalho, descobrindo habilidades de gestão que nem sabia que possuía. Mas o mais importante de tudo era que eles continuavam sendo eles mesmos. Jantares simples na mesa da cozinha,
tardes fazendo o dever de casa, histórias na hora de dormir. A diferença era que agora não havia a tensão constante da preocupação financeira, e Augusto havia se tornado uma presença regular em suas vidas, não como um controlador, mas como um avô amoroso e um pai em processo de aprendizagem. Você sabe, disse Marina uma noite enquanto ela e Roberto estavam na varanda, observando Isadora brincar. Às vezes eu penso sobre aquela noite na biblioteca. O que você pensa? Que se você não tivesse parado para me acordar, se tivesse apenas desligado as luzes e ido embora, nada disso teria acontecido. Eu provavelmente teria desistido e voltado para casa. Roberto passou o braço ao redor dela. Mas eu parei. E você aceitou minha ajuda. E aqui estamos nós. Aqui estamos nós, repetiu ela se encostando nele. Marina, disse Roberto de repente nervoso. O quê? Ele se ajoelhou na varanda, tirando uma pequena caixa do bolso. Não era um anel caro ou extravagante, mas era escolhido com amor e comprado com seu próprio dinheiro. Marina Cavalcante, você quer se casar comigo? Marina olhou para o anel, depois para o homem que havia mudado sua vida com um simples gesto de bondade, depois para Isadora, que havia parado de brincar e estava observando com olhos arregalados. Sim, disse ela rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero. Enquanto Roberto colocava o anel em seu dedo, Isadora correu para eles. Isso quer dizer que a Marina vai ser minha mãe de verdade agora? Se você quiser, disse Marina se abaixando para abraçar a menina. Eu quero, disse Isadora sem hesitação. Do apartamento, eles ouviram o telefone tocar. Roberto foi atender e voltou sorrindo. Era seu pai. Disse que estava ligando para saber se vocês gostariam de ir jantar no domingo e que ele estava aprendendo a fazer sanduíche de queijo. Marina riu. Ele está mesmo tentando. Todos nós estamos, disse Roberto. Naquela noite, depois que Isadora foi dormir, Marina e Roberto se sentaram no sofá novo do apartamento novo. Mas a sensação era exatamente a mesma daquela primeira noite, quando dividiram uma xícara de chá e descobriram que queriam construir uma vida juntos. Roberto, disse Marina suavemente. Obrigada. Por quê? Por me ver na biblioteca naquela noite, por me dar uma chance, por me mostrar que família não é sobre sangue ou dinheiro, mas sobre escolher amar alguém todos os dias. Roberto beijou sua testa. Obrigado por me ensinar que, às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando a gente menos espera, e que o amor verdadeiro não é sobre ter tudo em comum, mas sobre estar disposto a construir algo belo juntos. E enquanto a cidade de São Paulo dormia lá fora, uma família que havia se formado através da bondade, crescido através das dificuldades e se fortalecido através do amor verdadeiro, planejava seu futuro juntos. Um futuro construído sobre a base sólida de escolhas feitas por amor, não por obrigação. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que a verdadeira riqueza está nos gestos de amor e solidariedade. E se inscreva no canal para mais histórias que vão restaurar sua fé na humanidade, porque às vezes as famílias mais bonitas são aquelas que escolhemos construir, um ato de bondade por vez.